Então Jesus diz em um texto que está cheio de antes disso, ou depois dessas coisas, então acontecerá. Antes, porém, dessas coisas acontecerem, haverá isto, isto e aquilo. É um texto que vai e que vem, é como um filme moderno, com edições de tempos, aonde de repente no meio do filme você é remetido para o início dele, ou quando de repente no fim do filme se evoca algo que estava no meio dele, que é fundamental para se entender a montagem, a edição. É uma edição não linear, é uma edição que não corre num plano sem interrupção. Ela vai e ela vem, essa aqui, de Lucas 21, especialmente. Ela começa com Jesus sendo perguntado: Mestre, quando sucederá isto? Que era a destruição do templo. Ele tinha dito: olha, vocês estão vendo isso aí? Que coisa linda esse templo. Versos 5 e 6. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntaram: quando é que vai ser isso? Quando é que o templo vai ser derrubado? E fizeram uma segunda pergunta, que para eles, na cabecinha deles, estava muito ligada uma com a outra. Quando o templo fosse derrubado, o Senhor voltaria. Eles perguntaram: e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí Jesus começa a responder. Só que, na sequência cronológica, a resposta não começa no verso 8 da sequência. A resposta começa no verso 12, porque ele fala algo entre os versos 8 e 11, para no verso 12 dizer: antes, porém, de todas essas coisas. Significa dizer que o que ele vai dizer agora aconteceria antes das coisas que ele tinha acabado de dizer. Uma edição não linear que Jesus faz aqui no Apocalipse. Ele diz: antes, porém, dessas coisas, que a gente verá quais são essas coisas depois, ele descreve o que já aconteceu. Ele diz: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Portanto, era um ambiente bem judaico ainda, tinha o templo, a sinagoga estava lá com um poder de delegacia de polícia, e vos entregarão aos cárceres. Portanto, estava falando dos dias dele, onde o sinédrio tinha o poder de encarcerar, até de matar, levando-vos à presença de reis e de governadores, como aconteceu às centenas no passado, no primeiro, segundo séculos, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que vocês deem testemunho para toda essa geração. Portanto, assentem dos vossos corações. Olha só, isso vai acontecer, vai ser horrível, vão perseguir vocês. Aí tem um portanto, um pois. Por isso, por essa razão, porque vocês vão ser perseguidos pela religião, assentem no coração de vocês de não vos preocupardes. Isso não é maravilhoso? Assentem no coração de vocês de não vos preocupardes. Ele diz: vocês vão ser perseguidos pela religião. Antes de tudo isso, a escatologia começa com a perseguição da religião sobre o testemunho do Evangelho. Isso faz parte dos sinais escatológicos. Mas vocês determinem no coração de vocês não vos preocuparem com o que há vez de responder. Não se preocupem, porque eu estarei presente com vocês, e eu vos darei boca e sabedoria a qual eles não poderão resistir
nem tampouco contradizer. Todos os que se levantarem e se opuserem, eles têm o poder de matar vocês, mas eles não têm o poder de contraditar a verdade na boca de vocês, porque eu serei a presença da sabedoria, da resposta e da palavra habitando em vocês. No entanto, sereis entregues, até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, destruirão, como aconteceu no primeiro século, literalmente, no início do segundo também. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. O nome Jesus no Evangelho, e o Evangelho sendo vivido segundo Jesus, vai provocar ódio de todos na religião. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Embora vocês sejam mortos, vocês vão ser mortos sem perderem a cabeça. Vocês podem ser guilhotinados, a cabeça física voar, mas a cabeça espiritual vai ser mantida intacta. E é na vossa perseverança que ganhareis, que mantereis as vossas almas intactas, atravessando a perseguição, sem entrarem em estado de desistência. Aí ele prossegue ainda na sequência histórica. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, foi o que aconteceu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito cercou Jerusalém e a tomou. Então, o que ele começou a falar aqui, ele descreveu uma história que ia daqueles dias, dos anos 33, mais ou menos, até o ano 70. Quando vocês, porém, virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, como aconteceu. Foi um cerco que não demorou tantos anos e Jerusalém caiu. Então os que estiverem na Judéia, ao verem isso, fugem. Como todos os que escaparam foram aqueles que encontraram refúgio nos montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. Vão para países próximos, atravessem o Jordão, vão se esconder em outros lugares. E mais, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, não entrem em Jerusalém, virem o caminho e vão embora, porque lá dentro o povo vai ficar numa quarentena que vai acabar na morte de todo mundo, provocada pelo general Tito. Porque estes dias são de vingança, são dias de acerto de conta histórico, são dias de acumulação do inconsciente coletivo, se derramando, trazendo o juízo acumulado pela estupidez, ignorância e perversidade histórica praticada pela religião judaica durante anos e anos e anos. Serão dias de acerto de conta, para se cumprir o que está escrito. E eu também digo, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e muita ira contra esse povo, como aconteceu do ano 70 para cá, e que teve o seu auge entre 1940 e 1945, no Holocausto dos judeus, mas aquilo ali foi só o auge, porque desde os anos 70 os judeus nunca deixaram de ser perseguidos nos últimos 1.000 e quase 2.000 anos, 1970 anos de muita perseguição, e que teve o seu clímax no nazismo e na devastação de milhões e de milhões de judeus.
Por isso, eu digo a vocês, ai das que estiverem grávidas naqueles dias, porque haverá grande aflição. Grande aflição, já imagino. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu. Ele é que é o homem de dores e que sabe o que é padecer, e é da boca dele que diz, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Grande aflição na terra e ira contra este povo judeu. Ele agora não está mais falando dos discípulos, ele está falando dos judeus que matavam discípulos. Jesus disse, vai chegar a hora em que eles vão experimentar a vingança acumulada na história, vai se derramar sobre eles. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações da terra, como foi o que aconteceu. Foram dispersos por todas as etnias planetárias. E até que chegue que o tempo dos gentios, o tempo da gente, nós que não somos esses judeus de Jerusalém, nem da história de Abraão, nós fazemos parte da história universal. Você poderia substituir essa frase dizendo, e até que os tempos da história universal se completem, Jerusalém será pisada por eles. Como continua até hoje em disputa, em guerra de quem é, de quem não é, porque nós não chegamos ainda à completude desse tempo da história universal, acachapando e esmagando não só os judeus, mas a própria história e o significado da fé, enquanto testemunho de Cristo na travessia linear do experimento civilizatório dos humanos. Aí ele para que Jerusalém será pisada por eles. Aí a gente volta para o verso 7, lembram que eu disse que tinha uma edição? Quando eles perguntaram, quando é que vai suceder a destruição do templo? Jesus respondeu, e que sinal haverá de que estas coisas estarão para acontecer? Eles estão aludindo agora muito mais à expectativa da volta do Messias. Então o verso 8 responde a segunda parte da pergunta deles. Jesus já começa falando do Messias, da expectativa da volta do Messias. E é tão óbvio, porque ele diz, vede que não sejais enganados. Enganados em relação ao quê? A quem é o Messias, quem não é o Messias, que hora é essa, quem é o Cristo. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também outros dizendo, chegou a hora, Deus me deu a revelação do dia da volta de Jesus. Como centenas o fizeram no curso desses quase 2000 anos, dizendo, Deus me falou o dia da volta do Senhor. Vede que não sejais enganados, porque eles virão em meu nome, dizendo, sou eu, ou também, eu sei a hora é esta, chegou, se cumpriu. Aí muitos subiram em montes, ficaram esperando, se recolheram, se apartaram do mundo, criaram guetos, entraram em quarentenas. Nesses 2000 anos houve todo tipo de loucura baseada em apocalipses, em escatologias particulares de pessoas que chegam e dizem, eu sei, chegou a hora. Jesus diz, não os sigais. Não os sigais. Eles não sabem de nada. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e guerras e guerras e guerras, guerra, guerrilha, revoluções, mudanças de regime para todos os lados, o tempo todo, conflito, angústia política intensificada, muito ódio, muita polarização. Quando houver
esse tipo de choque tribal, étnico, se espalhando para todos os lados, não vos assusteis. Não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas menores, como a gente viu nos últimos 2000 anos, guerras de principados, guerras de pequenos reinos, guerras de regiões, guerras diversas. Esses últimos 1900 anos foram cheios de pequenas guerras e revoluções, e tomadas de poder, e angústias e aflições. Isso vem crescendo nesse espiral crescente, de modo que quanto mais você se aproxima do século XX, mais as guerras aumentam. Isso é histórico, eu não estou chutando nada, eu não chuto. Tudo que eu digo aqui eu sei por um acumulado de 50 anos de acumulação. Eu sei que foi assim, que é assim. Se você quiser saber também, faça pesquisa, que você vai ficar horrorizado. Tanto mais quanto você chegue perto do nosso tempo, essa espiral aumenta e as guerras locais se intensificam, mas não vos assusteis. É necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Olha só, mas o processo é longo. Até aqui já durou 2000 anos. Cumprindo, não será logo. O fim não será logo. Aí ele diz, olha, tudo isso que ele levou aqui, algumas frases para descrever, duraram séculos e séculos de repetição crescente do mesmo fenômeno. E ele diz, mas não chegou o fim ainda, o fim não será logo. Quando, porém, vocês começarem a ouvir falar de guerras e revoluções, não vos assustem. E aí, vocês estavam aí? Caiu aqui para mim. Vamos prosseguir. Então, o que Jesus diz é isto. O fim não será logo. Aí no verso 10 ele diz, levantar-se-á nação contra nação. Aí é guerra mundial mesmo, como a gente já teve algumas, a primeira, já tivemos a segunda, braba, violenta, dramática, da qual se saiu com um aparato com poder de destruir a humanidade, a bomba atômica, que hoje nós temos em quantidade tão grande que dava para destruir cerca de 6 a 8 terras, se todas elas fossem disparadas. E as maiores superpotências têm capacidade de destruir a Terra várias vezes já, só com seu próprio arsenal. Foi assim que saímos armados, saímos apocalipticamente armados da Segunda Guerra Mundial. A primeira ainda foi baioneta, tiro, mina, bomba, aviãozinho bobo, mas a segunda foi nação contra nação, reino contra reino, e nós saímos de lá com aparato e com tecnologia, capacidade de destruir o mundo com a bomba atômica, com bomba bacteriológica, com bombas químicas, com bombas de todos os tipos, com bombas virais. Tudo isso eclodiu do desenvolvimento tecnológico que a catástrofe da Segunda Guerra produziu. Aí Jesus dá um outro dado, ele diz, e haverá grandes terremotos. O passado sempre teve terremotos. Terremoto é uma novidade escatológica. No entanto, quando você lê e faz a mesma pesquisa, eu tive a bênção de não só pesquisar, mas de ter amigos, sismólogos, doutores em geografia, estrutura de solo planetário, que sempre me alimentaram com informações extraordinárias, e todos eles eram unânimes na mesma coisa.
Sempre houve terremotos e haverá choques de placas tectônicas. No entanto, é inegável que nos últimos 100 anos a aceleração dos choques sísmicos na Terra aumentou incomparavelmente mais, e a quantidade de terremotos e tremores da Terra e choques estão acontecendo com uma intensidade que não se conheceu jamais no passado, e década após década isso aumenta, cresce, se intensifica. Conforme Jesus diz, haverá grandes terremotos e epidemias, pandemias, epidemias para todo lado. É a morte que vem por choques sísmicos, por destruição de cidades inteiras, trazendo a miséria, a pobreza, a falta d'água, a fome, a doença e as epidemias, graçando pelo planeta. Enquanto ele diz haverá fome em vários lugares, ele não diz que a terra toda estará com fome, mas dá para negar que existem bolsões de tanta miséria na fome na terra, em que aquelas pessoas vivem uma realidade completamente apocalíptica em vários lugares. E ele disse coisas espantosas, coisas que a gente não conseguiria explicar, fenômenos para além da explicação, e também grandes sinais do céu, movimentação celestial, expectativa em relação às coisas que estão para além da terra, extraterrenas, extraterrestres, são essas coisas que se chama de céus, é o que está acima das nossas cabeças. E não é só estrela e planeta e meteoro. A Bíblia reconhece acima das nossas cabeças, não na atmosfera, mas do ponto de vista dimensional, que nós estamos acompanhados por uma quantidade grande de vida, para além da vida terrestre. E ele disse, tanto mais quanto se aproxime desse tempo, mais haverá coisas estranhas, muito estranhas acontecendo sobre a face da terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar, que cresce diante dos nossos olhos, aumenta, aumenta, aumenta todo dia. Vai chegar um ponto que as ondas serão nosso grande pavor cotidiano em todos os litorais do planeta, por esse degelo que só cresce. Pela mudança climática, os mares estão engordando e vindo na nossa direção. Jesus disse, nesse tempo, de tanta coisa esquisita, de tanta angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, os homens, haverá homens que desmaiarão de terror, minha gente, homens que desmaiarão de terror, de pânico, de angústia, gente que não vai conseguir sair de casa, não vai haver serviço de atendimento psicológico que dê conta da angústia mundial, da angústia universal, da angústia entre as nações. Não são algumas, e todo mundo em toda parte da Terra vai sentir esse pânico cósmico se aproximando. Porque os poderes dos céus serão abalados. Tudo que a gente chama de estrutura organizada vai sofrer uma desconstrução sistêmica. Haverá uma crescente desconstrução sistêmica nos poderes acima das nossas cabeças e entre nós. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas, esses sinais, esses fenômenos, essas sequências históricas, quando começarem essas coisas todas a suceder,
a acontecer, não fiquem com medo. É o que Jesus diz, não fiquem com medo. Olha só como só o Evangelho pode fazer prenúncios tão catastróficos sobre o desenvolvimento da civilização humana, das escolhas humanas, dos malucos governadores dos povos, das nações, desses endemoninhados políticos, alguns deles capazes de desejar levar a terra inteira para o abismo, para provarem um ponto ideológico, ou por causa de uma convicção política fanática, ou por qualquer outra razão, estão dispostos a levarem o planeta a um estado de combustão e de morte. Jesus diz: quando tudo isso acontecer, isso vai ser patrocinado pela loucura humana, pela sandice humana, usando os poderes acumulados contra o próprio homem por causa de orgulho, de vaidade, de complexo peniano, de pinto pequenininho, de querer demonstrar para o pai, para a mãe, para a mulher, para o mundo, para os amigos que eu tenho mais poder. Está próximo do poder, o louco faz qualquer maluquice, como a gente viu na história humana toda e como a gente assiste no horizonte imediato do que nos cerca. Loucuras para todos os lados. Então ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, o Filho do Homem virá. Antes dele vir, quando vocês virem tudo isso em processo, exultem. Essa é que é a maluquice. Exultem, não fiquem deprimidos. Não fiquem deprimidos. A gente está fazendo um treininho aqui, essa coronavírus é um circuntraining de quarta-feira para aquecimento do time, para jogar no domingo. Ou não, é menos do que isso, é um treino de terça-feira para relaxar a musculatura da garotada. É esse corona, ainda é uma bobagem. O que nos aguarda é que é brabo. É que é brabo. Jesus diz, a atmosfera vai ser poluída, o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso que está aí vai deixar de estar aos nossos sentidos. Sobre a terra haverá angústia, luta, angústia entre todas as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do universo serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, não se deprimam, não se sepultem, exultem, não tenham medo. Não é o fim do fim, é o fim para o grande recomeço, para a grande regeneração. Portanto, a atitude de vocês é ergam a cabeça, não tenham medo de nada. Eu sempre disse para minha mulher e para outros amigos que eu gostaria de viver numa geração que fosse obrigada a manter os olhos abertos para ver essas coisas acontecerem. E eu continuo aqui pedindo a Deus que me dê poder para manter os meus olhos abertos, para não ter medo, para exultar, trabalhar contra todas as misérias, evitar todas as mortes, ser em favor de todos os planos de recuperação econômica, trabalhar pela preservação do meio ambiente, pela evolução da saúde, da educação, de tudo isso, lutar em favor de tudo como Jesus mandou, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar abrigo a quem não tem onde morar, trabalhar para libertar os que estão injustamente presos,
criar e facilitar solidariedade no processo hospitalar, onde as pessoas estão doentes. Foi tudo que Jesus mandou fazer em Mateus 25. Eu quero ser encontrado nessa luta em favor da sobrevivência humana, da preservação humana, todavia sabendo, infelizmente, que os que detêm o poder e o controle do mundo, quase todos são Neros, Calígulas, são Vespasianos, são Hitlers, são loucos de todos os tempos e de todas as horas, são quase sempre esses que detêm esse poder que faz a história emborcar a taça do Apocalipse com os seus ais sobre a terra. Eu faço o que eu posso e você deve fazer o que você pode todo dia. Saiba, no entanto, que as grandes decisões são tomadas pelos Calígulas e pelos Néros e pelos loucos, pelos que reinam nos dias de João, sobre os imperadores deste mundo tenebroso. Eles tomam decisões e a humanidade inteira padece. A gente luta contra, pequenininhos, mas a gente luta para a gente ser encontrado fazendo o que Jesus mandou, quando ele vier. E tanto mais quanto essas coisas comecem a acontecer, não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Antes ergam a cabeça. Não baixem a cabeça. Olhem para cima, olhem com fé, olhem com desassombro. Esperem, esperem. Porque dos céus virá a nossa libertação. Virá. Ela, infelizmente, não brota do chão desse mundo. Apesar de que existem na Terra todos os recursos para a humanidade ser diferente. Nós temos a medicina, a educação, a tecnologia, o conhecimento científico, nós temos o discernimento fenomenológico do que nos cerca, a gente sabe demais. Nós podíamos ser um planeta Éden, um planeta abençoado. O problema é que nós somos governados pelos Caíns, pelos Lameques, pelos Nabucodonosores, somos governados pelos Senaqueribes, somos governados pelos que têm o surto narcisístico de dominar a Terra inteira, de controlar todo o planeta, somos governados por Herodes, por Césares, somos governados por Gengis Khan, somos governados por líderes bárbaros enlouquecidos, somos governados por populistas que cultuam seu próprio ego e que não têm empatia nem solidariedade pelo povo. No entanto, nós não desistiremos. É na nossa fraqueza que habita o gosto do sal, é na nossa fraqueza que habita a resplandecência da luz, é na nossa fraqueza que brota o fruto do testemunho límpido do Evangelho de Jesus. E qual é a diferença? A diferença é existencial. Enquanto quem não tem essa esperança desmaia de angústia, morre de pânico sobre a terra, nós fazemos nossa parte. Vamos lutar para que o mar não nos engula, para que o sol e a lua e as estrelas não fiquem encobertos na atmosfera do nosso sufocamento. Vamos lutar para que 2.300 seres humanos não tenham o dinheiro equivalente a 65% da população mundial. Vamos lutar e fazer a nossa parte, o que nós pudermos. E como nós não os venceremos, porque eles
vêm com um poder extraordinário, nós, todavia, os resistiremos. Nós os resistiremos, nós seremos contra a loucura e a ideologia da morte, do poder e da hegemonia imperialista o tempo todo, não importa se ela seja de direita, de esquerda, monárquica, de que regime venha, nós somos contra esse desejo de um homem ser hegemônico sobre outro homem e sobre a terra toda. O Evangelho é contra isso. E amanhã eu vou explicar por quê. Amanhã eu vou explicar por quê, tá bom? Hoje eu tenho que parar aqui e você vai divulgar, vai compartilhar essa fala de hoje com milhares de amigos seus, tá bom? Com milhares de amigos. E amanhã eu volto continuando a nossa conversa. Por quê? Por que ao invés de ser bom, se escolherá o que é pior? Porque meios a gente tem de se transformar numa humanidade linda. O problema são os dominadores deste mundo tenebroso, humanos, que são as forças espirituais do mal nas regiões celestes, associadas a eles.